chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Com cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo mais uma vez, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
Cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Cada dia nós vamos romper em fé. Cada dia nós vamos viver vencendo na presença do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Hoje era 6 horas da tarde, eu estava orando. De repente deu um desejo muito forte de eu ir orar. E Deus trazia também ao meu coração que quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos que saber o que nós vamos pedir na presença dEle. Mas muitas das vezes, nós não temos palavras, nós não temos, de nós mesmos, condições nenhuma de elevar a nossa oração diante do Senhor, diante do altar de Deus. E Deus trazia ao meu coração que nós temos que pedir ao Espírito Santo para que Ele venha interceder por mim e por você. E nós vamos estar adorando a Deus com esse hino, para que o Espírito Santo venha interceder ao meu favor e ao teu favor. Porque tem coisas na nossa vida que nós não entendemos e nós não compreendemos. De segunda para terça, era meia-noite, eu não conseguia dormir, então eu falei, eu vou orar. E algo me incomodou, como eu falo meio alto. Eu falei, eu vou lá na sala e eu vou começar a orar. E eu entrei na presença de Deus, era 00:01. Eu saí da presença de Deus, era 1:05 da manhã, eu não vi a hora passar. E naquele momento, nenhum momento eu falei as minhas palavras. Mas eu disse, Espírito Santo, intercede pela minha vida nesta noite. Nessa madrugada, eu estou entrando na tua presença sem pressa de sair da tua presença. E muitas vezes nós estamos na igreja e nós temos que falar isso ao Espírito Santo. Intercede por mim nesta noite. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós chegamos com um desejo na presença de Deus de pedir algo que nós queremos. E não algo que Deus quer fazer. E não algo que Deus quer te entregar nesta noite. E não era diferente. E Deus tem me incomodado. Deus está na presença dEle, está orando, buscando o Espírito Santo. É a coisa mais linda, é a coisa melhor que tem na vida. Aí você começa a entender e compreender que tudo aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque Deus está acima das suas finanças. Deus está acima dos seus problemas. Porque Deus está acima de qualquer situação que você esteja enfrentando. Então, às vezes nós chegamos à presença de Deus. Hoje eu vou ao culto e eu vou pedir isso ao Senhor. Peça para ser cheio do Espírito Santo nesta noite. Peça para ser cheio da glória de Deus nesta noite. Porque quando nós fazemos assim, nos colocamos dessa forma, o Espírito Santo começa a interceder e trazer variações de línguas dentro da tua alma. Você começa a adorar a Deus e glorificar a Deus. Porque todos nós chegamos à presença de Deus porque queremos algo, porque estamos precisando de alguma coisa. Esquecemos de almejar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então peça nesta noite que o Espírito Santo venha interceder. Fala, Espírito Santo, a minha vida está aqui diante do Pai nessa noite. Diante da tua presença e do Senhor Jesus. E eu peço a intercessão divina do teu Espírito neste momento. E venha ao meu encontro. Toca na minha vida. Toca na minha casa. Toca na minha família. E Senhor, faça aquilo que convém fazer. Para que teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô Espírito Santo. Orianda lá, Bashiri, anda lá, Maná. Se você não tiver palavras para dizer, diga ao Espírito Santo que interceda por você nesta noite. Naquilo que você precisa, mas aquilo que Ele quer fazer. Aquilo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,
consigo. Ajude nas minhas fraquezas, orienta labaxé. Não sei como devo pedir, orientará. Espírito Santo, vem interceder por mim. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh, Espírito Santo, intercede nesta hora, labarabadai, aonde nós não temos palavras, oricantarabaciria, aonde nós não sabemos pedir, aleluia, ora lamanás. Espírito Santo, oricantarabacebarás, ore por mim, xereberabalabaçuria maraia. Pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras, oh, eu necessito
Você pode se assentar um minutinho. Vamos orar pelas criancinhas, né? Tem criancinhas aqui, tem 2. Isso, vamos orar. 3. Está brotando, né? 4. Né? Isso. Né? Ele vai tocar bateria, deixa ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos e apresentamos cada criança que aqui está no teu altar. Que haja cura, milagre, libertação. Que o Senhor repreende toda ação maligna. Se houver algum espírito maligno, se houver alguma coisa, ó Deus, que venha, Deus, sobre as crianças, às vezes é lançada contra a vida dos pais e alcança os filhos, mas que eles sejam protegidos, que cada filho aqui, Senhor, sendo representado também seja protegido, que haja uma cobertura de proteção na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Maravilha. Pastora Dilson, vem aqui. Hoje é a incumbência do pastor Adilson trazer a palavra. Nós vamos participar, né? Vamos aplaudir o servo do Senhor? Glória a Deus! O ajudante, né, na corta da costela, né? Na hora que começou a cortar a costela, né? Boa noite, meus amados, meus queridos. Como já foi cantado, que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, venha sobre nós. Foi muito bom terça-feira, foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de conversar com mais pessoas, conhecer histórias de outras pessoas. Tentei até conversar com o pastor Adriano, mas ali com o pastor Adriano só Sadraque, Mesaque e Abednego, porque estava uma fornalha, irmão, meu querido. Você que não foi lá, eu tentei conversar com ele, não aguentei. Gente, falei, não é possível. Falei, um calor demais, né? Não, eu tirei foto, já saí de perto, falei, aqui, acho que o pastor Adriano já conheceu aí, Mesaque, Sadraque e Abednego, porque Jesus amado, né? Eu vi também, assim, alguns irmãos, assim, com muita fé, transportando montes, que eu vi, que eu falei, Jesus amado. Falei, amém, glória a Deus. Mas foi muito bom mesmo, meu irmão. Da próxima vez, né, se você puder participar desses momentos de comunhão, faz muito bem. Eu só não fiquei até um pouco mais tarde, porque, meus queridos, eu comi bastante. E o problema é que depois bate aquele sono, né? E se eu dormisse lá, vocês iam ouvir um roxinol cantar, meus queridos, que vocês não fazem ideia. Então, eu preferi voltar para soltar os meus cânticos em casa. Mas em falar em sono, que se de fato eu ficasse lá, eu ia ter um sono profundo. Pergunto para você, você já teve aquele dia que você teve aquele sono profundo? Assim, de você chegar e apagar mesmo. E eu me lembro uma vez que eu estava vendo uma reportagem na televisão de um rapaz que ele parou no semáforo. Ele parou no semáforo e simplesmente apagou. Apagou, veio gente e chama a polícia veio e bate no carro. De repente aquele rapaz, ele acorda, nem sabia onde ele estava. E perguntaram o que aconteceu. Ele falou, eu estava muito cansado. Eu estava muito cansado e simplesmente apaguei. E eu me lembro uma vez que eu tive um sono desse, que conversando com um vizinho meu lá que tem um negócio de lanche lá, não vou fazer propaganda dele, conversando com ele, e ele falou, nossa Deus, você viu o acidente que ocorreu nessa madrugada em frente à sua casa? Acidente? Ele falou, rapaz, que batida, eu acordei aqui em casa. Falei, mas eu não escutei nada. Porque eu, aquele dia, estava muito cansado mesmo. E eu tive esse sono profundo, que nem uma batida de carro em frente de casa
foi capaz de me acordar. É interessante que a Bíblia, ela nos traz um texto onde Jesus dorme um sono profundo. Vamos ler? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 41. Que diz o seguinte, a minha é nova versão internacional, talvez aí é Almeida corrigida e fiel, tem alguma diferença, mas pouca coisa. E está escrito o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Preste bem atenção no texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Interessante. Nessa versão internacional, está dizendo que eles partiram ao anoitecer. Ao anoitecer. Se você ler nos três, Mateus, Marcos e Lucas, essa mesma passagem vai trazer assim algumas informações nos três evangelhos. Uma dessas aí diz o seguinte: que o barco estava se enchendo de água. E a outra coisa é que eles estavam com muito medo. Eles estavam apavorados. Meu querido, imaginemos nós num barquinho ao anoitecer, sem iluminação nenhuma, no meio de uma tempestade e vendaval. Qual seria a nossa reação? A Bíblia diz que aqueles discípulos estavam e ficaram com muito medo. Mas antes de chegar para a gente fazer essa reflexão nesse ponto, antes de tal fato, Jesus estava ensinando uma multidão. Jesus estava ensinando uma multidão e Jesus estava falando àquela multidão várias parábolas. E quando Jesus termina de ensinar, quando Jesus termina de tratar com aquelas pessoas que com certeza foi o dia todo Jesus ensinando,
O dia todo Jesus tratando com as pessoas, recebendo as pessoas, orando pelas pessoas, curando as pessoas. E Jesus, na sua humanidade, com certeza se cansou muito. Ficou exausto, ficou com certeza muito cansado, como eu sei que alguns irmãos aqui estão, porque terça-feira trabalhou pra caramba lá, e fez um monte de coisa, e está cansadão. Se deixar, tem esse sono profundo. Mas agora não, pula, né? Agora não. Depois do culto você dorme à vontade, meu querido. Mas estava lá, Jesus, cansado. Mas fala para os seus discípulos, nós vamos para outra margem do lago. E os discípulos prepararam a embarcação para atravessar aquele lago. E Jesus deita na polpa do barco. Porque Jesus tinha um propósito ao chegar na outra margem. Jesus atravessa o lago todo, o lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, para ir lá tratar com um endemoniado. O endemoniado gadareno. E Jesus, quando trata aquele endemoniado, quando aquele endemoniado é liberto, é curado, é sarado, é de suma importância, porque ele queria voltar com Jesus, e Jesus fala, não, você vai ficar aqui. E aquele homem, depois de liberto, ele prega na sua casa, e ele prega em Decápolis, ou nas 10 cidades circunvizinhas, ele se torna um missionário, pregando aquilo que Deus fez na vida dele, aquilo que Jesus realizou na vida dele, o libertando. E isso Jesus tinha que fazer, mas precisava atravessar o lago. E nesse momento, Jesus, cansado, está no meio do lago. Naquela noite, no meio do lago, levanta um vendaval. Ondas grandes começam a entrar no barco. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos tirar várias lições para nossa vida. Primeira lição que dá para a gente tirar na nossa vida, que aqueles discípulos estavam vivendo naquele barco. Mesmo Jesus no barco não é sinal que a gente não vai ter tempestades e dificuldades em nossa vida. Mesmo com Jesus no barco, nós estamos sujeitos a tempestades e turbulências na vida. Aqueles discípulos eram pescadores experientes. E no meio daquela tempestade, eles estavam tentando controlar o barco. Em meio à tempestade. E assim, meu querido, somos nós. Em meio às tempestades da vida, em meio às dificuldades que nós temos, a gente vai tentando resolver todas as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, porque a gente acha que pode fazer, e a gente vai tentando fazer, e a gente vai tentando realizar. Só que chega um certo momento que aqueles discípulos, eles percebem o seguinte: perdemos o controle da situação. E se tem algo que é complicado na nossa vida, quando a gente perde o controle de algo.
Porque é muito bom, meu querido, quando a gente tem o controle. É muito confortável quando a gente tem o controle de qualquer coisa na nossa mão, porque você vai lá, você tem o controle e você resolve. Você vai lá, você consegue falar com alguém, você consegue e você resolve. Mas o maior problema é que quando foge da nossa capacidade humana de resolver qualquer coisa, quando a gente perde o controle, a gente fica com medo. A gente fica desesperado. E aqueles discípulos experientes no mar perderam o controle e ficaram com muito medo. Aí lembraram que Jesus estava no barco. Não é assim com a gente? Tem momentos na nossa vida que a gente só vai lembrar de Jesus quando a gente perde o controle da situação e a gente fica apavorado. Fica com medo. Aí eles gritam e acordam Jesus. E eles falam o seguinte para Jesus: Jesus, o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Olha que coisa. Acorda Jesus para falar: Jesus, o Senhor nos trouxe aqui no mar, nessa tempestade, para morrer? Vocês lembram quando Deus falou para Moisés: Moisés, tira esse meu povo da escravidão, e eu vou levá-los a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Olha que promessa maravilhosa Deus fez para aquele povo. Vocês vão deixar de ser escravos e ainda vão ganhar de presente uma terra que mana leite e mel. Mas na primeira dificuldade daquele povo diante do mar, eles falam: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Olha que coisa interessante. Me parece que no meio das nossas lutas, parece-me que no meio das nossas dificuldades, a gente esquece a promessa que Deus nos fez. Eu falei para você prestar bem atenção no texto. Jesus tinha falado àqueles discípulos: nós vamos para outra margem. Jesus tinha falado para ele: nós vamos para outra margem. Mas no meio do caminho ele já estava falando para Jesus: o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Que nem o povo do deserto, que nem naquele momento aonde Deus faz uma promessa para Abraão e Sara: vocês vão ter um filho. E Sara riu, achando que era uma brincadeira, mas era uma promessa de Deus para a vida deles. Meu amado, o maior problema, quando Deus faz uma promessa para você, meu querido, quando Deus faz uma promessa para mim, o problema não está em Deus, o problema
está em nós em acreditar que aquilo vai acontecer. Porque no meio da tempestade, no meio das dificuldades da vida, a gente se esquece das promessas que Deus nos fez. Deus fez várias promessas para mim nos últimos 20 anos. 90% se cumpriu. Falta uma. E eu falo que eu estou na fé de Abraão. Estou acreditando contra a esperança. O autor de Hebreus escreve isso, que Abraão creu contra a esperança. Seria mais ou menos assim. A esperança abraçou Abraão e falou: Abraão, eu vou até aqui. E Abraão disse: esperança, eu acredito em você, só que hoje eu vou contra você, porque eu vou mais além. Creu contra a esperança, meu querido. O problema nosso é esse, que no meio das dificuldades, das tempestades da vida, a gente esquece da promessa que Deus nos fez. Várias vezes no Evangelho de Marcos, Jesus com os seus discípulos, várias vezes ele diz o seguinte: mas até agora vocês não entenderam nada. Felipe, quanto tempo você está comigo e ainda você não me conhece? Vocês precisam aprender um pouco mais. Vocês precisam crer um pouco mais. E Jesus levanta no barco com uma voz de autoridade, diz o seguinte: vento, se aquiete. Mar, se aquiete. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Aí aqueles discípulos começaram a olhar um para o outro. E aí João: rapaz, Pedro do céu, quem é esse? Rapaz, Pedro, quem é esse? Que até o vento acalma. Quem é esse que até o mar obedece? Quem é esse que está nesse barco conosco? Aí eu pergunto para você, meu querido, Jesus está no barco conosco, porque Jesus fez uma promessa de a gente ir morar no céu, e nós estamos no barco juntamente com Ele, e Ele tem perguntado, e eu pergunto para você: quem é esse que está no nosso barco? Quem é esse? Este que está no barco é o Jesus que criou o vento, é o Jesus que criou o mar, é Jesus que põe o oceano nas palmas da sua mão, é Jesus que tem autoridade de falar: eu te criei, vento, acalma-te, eu te criei, mar, acalma-te. Quem que é esse, meu amado? Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Pergunto para você, meu querido: quem é esse que está no barco comigo e com você? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, ninguém está acima dEle, não existe ninguém além dEle. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é eterno. Ele é o nosso El Shaddai Todo-Poderoso, Ele é o Deus Elohim, Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus Shammah, Deus presente no nosso barco. Ele é o Deus Kadosh, o Deus Santo. Ele é o nosso Deus Jeová Jiré, Deus da provisão. Ele é o nosso Adonai, Ele é o Jeová Shalom,
Deus que nos traz paz, Ele é Jeová Rafá, que é o Deus que cura, Ele é o Jeová Nissim, a nossa bandeira, é Ele que faz sair água da rocha, é Ele que manda um corvo sustentar um profeta, é Ele que abriu o mar vermelho para aquele povo ultrapassar com os pés secos, é Ele que abriu o Jordão, é Ele que parou o sol, é Ele que parou a lua para Josué vencer uma batalha, é Ele que mandou Elias descer fogo do céu, é Ele que fala para uma célula cancerígena, está curado e essa célula para de se reproduzir, é Ele que abre porta onde é necessário, é Ele que fecha a porta onde é necessário. Quem é esse? Esse é o meu Deus, é esse Deus que salva, é esse Deus que cura, é o Senhor dos exércitos que jamais perdeu uma batalha e que jamais vai perder uma guerra. Ele é o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus amoroso, cuidador da minha vida, cuidador da sua vida, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles discípulos com medo naquele barco, não compreenderam se o barco virasse, Deus tinha poder de fazê-los andar sobre as águas. Se o barco virasse, alguém se afogasse, Ele tinha o poder de ressuscitar aquelas pessoas, porque Ele tinha feito uma promessa: nós vamos passar para outra margem. E quando Deus fala, vai acontecer, meu querido, pode ser o que for que se levante contra você. Se Deus falou que vai até certo lugar com você, isso vai acontecer. Ficamos com medo, porque a gente perde o controle. A gente fica desesperado, porque somos humanos. Mas Deus jamais perde o controle da situação. Deus lhe faz um jardim no charco de lodo para você. Aonde existe um charco de lodo, Deus faz um jardim para você. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Nada foge do seu controle. E Ele é o Deus da justiça divina. A justiça humana pode falhar. Nós, como humanos, podemos falhar. Mas Deus jamais vai falhar. Jesus estava dormindo naquele barco. Tem momentos na nossa vida que parece que isso acontece. A gente fala: Deus, o Senhor não está olhando para mim? Deus, o Senhor não está vendo a situação que eu estou aqui, Deus, passando esse perrengue? Parece que Deus está dormindo. Não, meu querido. Jamais. Deus perde o controle da situação. Mesmo a gente olhando tempestades e turbulência, Ele está no controle. Estamos no barco. Temos medo. Ficamos apavorados. Mas tenha certeza
se for necessário, Ele nos faz andar sobre as águas. Se for necessário, Ele ressuscita. Porque Ele nos... Vamos cantar, pastor? Aleluia. Oh, Pai amado. Tantos momentos da minha vida eu fiquei apavorado. Em várias circunstâncias da minha vida eu fiquei com medo. Mas quando você olha esse texto, ele nos conforta. Ele nos conforta. Que quando Deus faz uma promessa, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele mexe com a natureza, Ele mexe com as autoridades, Ele mexe com quem Ele bem entender em nosso favor. Fique tranquilo, meu querido. Acalma o teu coração no meio dessa turbulência. Acalma o teu coração no meio dessa tempestade. Porque nós vamos chegar até o outro lado. Porque isso é promessa de Deus. Tivesse combinado, né? Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Diz assim, ó. O louvado seja o nome do Senhor. Como posso não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Olha que letra, ó. Vem, renova o meu interior, reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver quem? E ver o Salvador. Vindo águas agitadas, vou com Ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em Ti, entrego a Ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Glória a Deus. Eu quero que você ore comigo nessa noite, nesse momento. Você que está acompanhando pelo Facebook. Eu não sei o que você precisa de Deus. Eu não sei qual é a etapa da tempestade que você está passando, mas Deus pode. Vamos orar juntos? Senhor Deus, estamos na campanha do Deus que realiza a justiça, o Deus poderoso, o Deus que abre o mar, o Deus que fecha a porta, o Deus que abre porta, o Deus que muda,
o Deus que transforma, o Deus que cura paralítico, o Deus que cura leproso. E é no nome do Senhor que agora estamos colocando as causas impossíveis diante do Senhor. Coloque agora uma causa, coloque uma necessidade, coloque uma dificuldade que você tem passado. Se você está tudo bem na tua casa, se está tudo bem na tua vida, comece a orar por um amigo, comece a orar por alguém, por um vizinho. Comece a colocar na presença do Senhor esta necessidade e fala: Senhor, acalma o coração. Meu Deus, entra com providência lá, Senhor, sobre a vida do Ricardo, da Lília, a Lília que está hospitalizada. Senhor, entra com providência na vida do Júnior, da Ana Carme, Senhor, que estão tão longe. Que o Senhor entre com providência na casa, na vida e na família deles. Senhor, eu estendo as minhas mãos aqui do altar, e que cada casa o Senhor possa entrar, que cada vida o Senhor possa, Deus, mudar, transformar, realizar. E eu agora profetizo sobre a tua necessidade, eu profetizo sobre você que entrou aqui nesta noite precisando, talvez choroso, talvez nervoso, talvez preocupado. Deus é poderoso para mudar situações, Deus é poderoso para ouvir a tua oração, Deus é poderoso para enviar um anjo, Deus é poderoso para mudar essa sentença na tua vida, Deus é poderoso para refazer, Deus é poderoso para recomeçar, Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para ressuscitar, Deus é poderoso para fazer muito mais na tua casa, na tua vida, na tua família. Então louve e adore. Ajuda a minha fé, segura a minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Mais uma vez, ajuda a minha fé. Tem hora que a gente quer desistir, tem hora que a gente quer voltar atrás, tem hora que a gente quer falar para Deus que Ele não está conosco. Aleluia! Mas Ele está nessa noite trabalhando nesse lugar. Ele crê que você vai alcançar. Ele sabe todas as coisas. Deus pode fazer muito mais. Somente crê, aleluia. Somente crê e o deserto vai florescer. Somente crê e o deserto vai florescer. Ajuda a minha fé, segura a minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego, oh, aleluia. Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais. Última vez. Deus pode fazer muito mais. Na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu barco, no teu casamento, com o teu filho, com o teu neto, no nome de Jesus. Amém. Os pastores vão estar aqui à frente agora. Nós vamos estar orando por você, colocando a unção sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém? Pastora Rosana desceu aqui, pastora Adilson vai vir aqui, pastor Adriano vai vir aqui. Nós vamos louvar ao Senhor, continuar cantando. E eu quero que você venha com fé. Amém? Venha meditando nesta palavra, venha crendo e venha receber a oração de um dos profetas de Deus nessa noite sobre a tua vida. Amém?
Você que está em casa assistindo também, faça a tua oração, creia que nesse momento há anjos de Deus chegando na tua casa, no nome de Jesus. Vamos cantar, rompendo em fé? Glória a Deus, pode vir. Cada vez que a minha fé é provada, sabe o que Deus faz? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, aleluia, Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras
necessito usar. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está perdido, mas meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, mas o coração está subindo. Está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. Que bom, né? Na letra não tem essa parte, estou perdido, né? Todo aquele que tem Jesus já foi achado, encontrado, né? Amém, glória a Deus. Você pode se assentar um minutinho, né? Em nome de Jesus. Fique aí à vontade, né? Estamos na casa do Pai. A pastora Rosana ainda está ministrando sobre os que estão trabalhando aqui. Quero agradecer a todos que trabalharam, né? Desde o pastor Adriano, que chegou lá cedo, né? Desde o Rubens, que já foi, né? Cido também, né? Cido chegou 6h30. O Rubens já foi já no sábado, né? Ele aproveitou um dia a mais. Né, mas também fica aqui a nossa gratidão por vocês, né? Que maravilha, né? Toda a equipe que trabalhou, desde aquele que doou, todo aquele que fez alguma coisa. Eu fiquei tão encantado com cada um de vocês, com tudo que foi feito. Lembrancinha, né? Só no bingo que não tem jeito mesmo, irmãos. Eu tenho que sal grosso, vela, né? Não vai, né? Não tem jeito, meu. O Charlinho estava do meu lado, saiu de lá, foi para outro lugar que a turma estava ganhando. Olha, não ganhei nenhuma tiara, né? Cara, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comer pão com linguiça, né? Vou lá comer pão com a vinagrete, no negócio de esquentar a cabeça não, né? Ainda demos prejuízo para a chácara, né? Tá doido, né? O Marcinho ainda vai cair lá ainda, né? Eita, mas foi só risada. Tá tudo bom, né? Depois, no outro dia, ainda deu ainda para comer. Ana Paula, cheguei em casa, esquentei, jantamos, né? Jantamos em casa, estava muito gostoso, né? Levei um pedacinho de costela, ainda estava muito bom. Que bênção, né? Quero agradecer, não tenho como fazer mais do que agradecer. Se eu pudesse, né? Se fosse o dono da van, eu ia dar um vale para você comprar lá, né? Para você comprar lá o que você quisesse, porque foi show de bola, né? Com o tamanho da nossa igreja, nós temos uma capacidade muito grande, muito enorme, muito talento, né? E é aquilo que Deus está reservando para nós, né? No coração do homem não se iniciou, mas o coração de Deus sim. Amém? Das coisas que Deus tem preparado para a tua vida, tá? Deus tem preparado. Domingo vamos estar aqui no culto da manhã, às 9 da manhã, vai ser bênção no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus? Coloca a mão na altura do teu coração, que você possa voltar para a tua casa abençoado. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, pela tarde que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, Pai. Estamos finalizando aqui adorando, agradecendo. Obrigado, Deus, pela terça-feira que passamos. Um momento de comunhão com os irmãos, um momento que a gente riu tanto. Obrigado por cada vida, por cada casa, por cada família, e que o Senhor nos leve em paz. Que a bênção, que a graça do Senhor seja sobre cada casa, sobre cada lar, e que todo o mal seja anulado, arrancado, tirado, no nome de Jesus. E nós te agradecemos
no nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão esteja do Espírito Santo, seja com cada vida desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Tem um cafezinho aqui no fundo, viu?